E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 5 do 4 de 2022, quase não saiu, galera. 25, vamos ver para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, sem enrolação. O que aconteceu hoje, galera? Não olhei esse gráfico, tô olhando esse gráfico com vocês nesse exato momento, tá? A gente, cara, olha só que interessante aqui, tá? A gente teve uma retraçãozinha agora no gráfico diário, eu falei para vocês que essa região aqui era uma região um pouquinho complicada, porque a gente estava rompendo aqui uma pernada B, estava chegando perto de 118,35, e até então pode ser só uma onda corretiva nesse momento aqui. Isso aqui pode ser uma onda corretiva, né? Aqui no gráfico diário então já teve uma retração boa, que é uma queda bem acentuada hoje no índice, tá? Gráfico de 10 minutos, o que acontece? A gente já abre perto dessa região aqui, ó. Dava um tradezinho de venda aqui, dava, aqui dava um 0 a 0, pegava o 0 a 0 aqui, fazia uma entrada de compra nessa região, ou pegava um 0 a 0 de novo aqui, poderia entrar vendido nessa região aqui, tá? Isso aqui, olhando agora, é o que eu faria. Porque a gente abrindo nessa região, o mercado veio para baixo, então dava uma compra, dava uma venda nessa região aqui, possivelmente eu faria logo minha parcial, justamente porque a gente estava chegando perto dessas regiões. O mercado deu uma subidinha aqui, pegou meu 0 a 0, virei a mão, porque apareceu essa barra aqui, ó. Essa barra aqui deixando essa sombra, virar minha mão na compra. Talvez nem faria o 0 a 0 aqui ainda. Talvez pegaria aqui o meu stop. Poderia ser estopado aqui e voltaria a vender minha mão aqui novamente aqui nessa região. Eu venderia, na verdade, nessa região aqui de novo, para ver o que ia acontecer aqui. Possivelmente é o que eu faria, cara. Olha nesse gráfico aqui. Eu não tô olhando porque depois que passou, não. É porque é mais ou menos o que eu faço, tá? E aí a gente tem um gráfico de um minuto aqui bem direcional aqui, ó. Praticamente aqui, ó. Ele pagou quanto hoje? 2.738 pontos. Galera, eu não estava esperando uma correção dessa forte. Pensei que o índice ia bater nessa região aqui para a gente comprar para poder fazer esse surf aqui. Mas eu também falei desse movimento, né? Eu falei desse movimento aqui de baixo, se a gente conseguisse romper essa região aqui, que a gente poderia vir buscar esse nível ou até mesmo esse nível aqui, conforme a gente romper essa região. Foi o que aconteceu aqui, cara. Mas além de buscar esse nível e esse, a gente ainda vai buscar outro nível de POC lá embaixo. Então, o mercado derreteu bem legal, galera. Olha só, bem legal mesmo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu botar um M15 aqui, traçar aqui para ficar melhor, né? Para a gente entender. Tá, vou deixar M15, certo? Vamos no gráfico diário rapidão. Eu vou fazer uma análise rápida aqui. Então, o gráfico diário aqui, a gente bateu aqui na pernada B, sentiu a retração até o 118,35 é uma onda corretiva, então essa correçãozinha aqui é normal de acontecer, tá? E onde a gente pode vir buscar aqui para fazer um teste, voltar novamente. De repente, a gente pode vir testar de novo essa região dessa barra aqui, ó. Não se sabe, 50% dessa barra, que vai dar praticamente aqui 50% do movimento. Praticamente, certo? Mas essa pernadinha aqui para baixo aqui hoje já era de se esperar, entre aspas. Não estava esperando que ia ser tão forte, né? Eu pensei primeiro que a gente ia bater uns 118,35 para poder fazer essa correção. Então, mas isso aqui já era uma coisa que estava na nossa cabeça também, certo? Então, visando isso aqui, a gente está vendo aqui que já teve uma grande queda nessa região. A gente tem alguns pontos interessantes. A gente parou aqui em um D menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D menos 8 também aqui, ó. D menos 8 que é o pregão do dia 28 de março. A gente parou praticamente em cima dessa região aqui. Então, essa região aqui eram regiões de suportes, tá? Então, essa região aqui é uma região interessante. O mercado pegou aqui e sentiu uma certa demanda. Isso a gente vai ver no gráfico de um minuto, tá? Mas, assim, onde teve uma POC que ficou bem desenhada? Não teve, cara. Pode ver que não teve. Não teve uma POC bem desenhada. O pregão foi bem direcional. Foi uma queda bem acentuada. Então, a gente não vai fazer uma área de valor como essa daqui e tudo. Mas aqui ia enganar bastante a gente, né? Enganou, na verdade, esse nível de POC. Certo? Então, o que acontece? O que eu vou ter que monitorar agora? Geralmente, quando a gente tem uma queda dessa, a gente não tem um pico de volume assim, bastante elevado para a gente tomar, a gente ficar observando o pregão seguinte, a gente vai lá para os pontos de controle e ver o que está acontecendo, certo? Então, o que acontece? Estou no gráfico de um minuto aqui do mini índice. Olha só como a gente tem bastante demanda no topo do mercado. A gente tem a primeira demanda, aqui, ó, a gente poderia marcar nesse ponto aqui, ó, que é o fechamento. A gente rompeu o fechamento, teve um pico de volume elevado, depois veio perder. Perdeu o ponto de controle e depois não teve mais demanda. Então aqui, cara, tá perdendo um ponto de controle interessante lá do pregão seguinte. Então o que isso acontece? Se eu fosse levar em consideração o gráfico de um minuto, aqui era uma entrada perfeita.
Por isso eu gosto desse ponto de controle. Porque se eu não tivesse levando em consideração que esses gráficos aqui de POC, cara, aqui eu tava feito. Eu faria um trade top, que meu stop ia ficar muito curto aqui, com um potencial muito grande de lucro, né? Mas, de qualquer maneira, eu tive que, né? A gente teria que, no caso, se eu estivesse operando, eu teria que ficar preocupado com essas regiões aqui. Mas passou batido, tá? Mas a gente perdeu um ponto de controle interessante. Esse aqui foi o último pico, poderia marcar o ponto de controle dele, não vou marcar o ponto de controle, eu vou marcar. Eu vou marcar por quê? Porque esse dali já ficou para trás. Então, peraí, eu vou marcar esse maior ponto de controle. Vou marcar dele ou posso marcar esse aqui, ó. Vou marcar o menor, que é praticamente no fechamento. Vamos ver onde que ele tá. Vamos ver onde ele tá. Vou marcar o maior. Esse aqui foi mais longo, depois estourou aquele... Vamos ver aqui. Cara, esse ponto de controle tá bem aqui, ó. Bem baixo, né? Eu vou marcar isso mesmo, cara. Vou marcar isso mesmo. Ele for maior... Ele deu um estouro aqui, na verdade, né? Ele deu um estouro. Poderia marcar esse ponto... Se eu fosse marcar esse ponto de controle, era bem aqui nessa barra vermelha, que é aqui, ó. Tá? Fiquei meio confuso aqui. A gente tem aqui uma onda um pouquinho mais demorada e aqui tem um estouro. Então eu vou marcar no estouro. É no topo, galera. É no topo, tá? Não tem erro, não. Hoje não teve erro. É no topo mesmo, tá? É no topo. E a gente deixou essas duas barras aqui, ó. A gente perdendo essas barras vermelhas aqui e tudo. Beleza, eu vou deixar lá o ponto de controle. Tá localizado lá nos 121.950, tá? Pronto, galera. Agora a gente tem um ponto de controle interessante aqui que a gente vai levar em consideração. Ele vai estar aqui, ó, nessa região. Então vamos marcar o ponto de controle deles. Cara, tá muito longe aquele ponto de controle, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Esse ponto de controle aqui tá muito longo, eu sei que é um topo. Não vai ter que, eu não vou ter muito problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Não, ele vai ter que ficar verde. Eu vou trazer ele para cá. Porque é aqui que eu vou tomar minha decisão. Pronto. O ponto de controle que eu vou levar em consideração amanhã vai ser aqui. Prontinho. Esse ponto de controle aqui, certo? E o que é interessante? A gente teve um estouro aqui bem alto, praticamente a mesma onda que está aqui, ó. A mesma onda que entrou aqui nessa compra fez aqui, ó. É um pouquinho mais demorada essa onda, mas é a mesma coisa. Então aqui seria um ponto muito interessante se o mercado ele abrisse aqui em cima dessa região. Porque eu estou pensando em absorção. Por que eu estou pensando em absorção? Porque no gráfico de M15, M10, M5, a gente está na D-8. Então, na D-8 aqui é uma região de suporte. Então, o mercado ele pegou aqui e respondeu. Então, se o mercado ele abre acima dessa concentração, eu não vou levar em consideração o POC amanhã, tá? Ah, eu sei que aqui é um pouquinho complicado aqui e tal, o mercado pode vir aqui e fazer isso aqui, pode, mas eu não vou levar em consideração porque eu não tenho uma POC tão bem desenhada aqui. Então, o que eu vou levar em consideração amanhã? Vocês pontos de controle para fazer a operação, certo? Eu não vou deixar nem nível de POC para vocês, a não ser as que já estão traçadas, que a gente tem que observar, mas de qualquer maneira. Quando eu fizer aqui o trade, amanhã eu já travo no 0 a 0 e vamos ver o que acontece. Então, eu tenho a possibilidade aqui do mercado ele abrir nessas regiões, voltar para testar aqui, ficar brincando acima do ponto de controle. Então, se ficar acima do ponto de controle, é compra nessa região e tento surfar a alta do mercado, porque eu penso que essa região aqui é uma região de absorção. Então, se eu estou pensando que é uma absorção aqui e o preço começa a trabalhar acima, eu fico trabalhando com a possibilidade dessa galera aqui começar a estopar. Eles estão vendidos. E se eles estoparem, eles vão ter que comprar. Então, a compra é a compra desses players que estão posicionados aqui na venda, vai gerar demanda no mercado para poder o mercado pegar esse embalo aqui para cima. Então, a gente tem essa oportunidade aqui. Seria uma oportunidade muito tranquila, porque o stop ficaria muito baixo aqui. De qualquer maneira, se a gente pegasse essa compra aqui, o mercado ele começa a se andar. Se eu fosse parar aqui para ver um DM10, M5, por aqui eu sei que aqui é uma região de resistência, o mercado pode bater aqui e pode voltar, mas como eu falei para vocês, não vou levar em consideração o gráfico amanhã do marco de profile, tá? É isso aqui, porque meu stop vai ficar muito curto e eu vou deixar esse trade rolar. Se pegar aqui o stop aqui, a gente pega e vira a mão nessa região aqui, né? Porque aí a gente pode vir buscar aqui alguns níveis a mais, tá? Como essas POCs aqui, ó. E tem outras POCs aqui para baixo. Será que a gente vai fazer aquele padrão que eu falei para vocês? Vou botar lá no M60, que fica mais fácil. Lembra que eu falei para vocês que a gente poderia fazer isso aqui, ó? Entendeu?
entendeu? A gente não sabe se vai ser aqui, se é aqui, se é aqui, vai ser aqui. De qualquer maneira, esses níveis aqui são interessantes, porque a gente pode projetar uma onda C para cima aqui no gráfico diário. Aqui é um gráfico de M60. Então, isso aqui foi uma coisa que eu falei para vocês. Até falei assim, não vou focar muito nisso, porque isso aqui está muito lá para frente, mas está acontecendo agora. Então, estou já esperando esse movimento aqui para vir testar só não sei onde vai vir parar. As POCs estão desenhadas aqui, e aí eu preciso ver para onde que a gente vai encontrar uma demanda forte, na verdade, né? Nessa região. Ctrl D, você vai encontrar demanda. Tá? De qualquer maneira, essa linha verde aqui vai ser muito interessante para o pregão de amanhã. Então, é nela que eu vou estar esperando aqui, depois dessa queda toda aí do índice, tá? Se o mercado abrir para baixo dessa concentração aqui, cara, eu tenho que vender, esquece, e já era. Vendeu aqui, stop acima e já era. Não tem para onde correr não, beleza? Certo, galera? Então, no gráfico de 1 minuto é o que eu tracei aqui de ponto de controle estático. Tranquilo? Gráfico de 1 minuto. A gente já percebe que a gente tem essa retraçãozinha aqui, como eu falei para vocês. No gráfico diário também a gente pode fazer a retração, fazer um fractal aqui A, B, projetar uma onda C. Certo? Então é isso que eu estou olhando. No gráfico de 1 minuto falei para vocês. Esse ponto aqui é o ponto que vai me interessar para o pregão de amanhã, para saber para onde é que esse gráfico aqui, para onde é que esse preço ele vai, tá? E aí, no M60, no M5, M10, eu vou até M10, a gente tem esses níveis aqui que a gente está em cima, a gente tem que ficar bastante de olho. Tá? Para mim, está em uma região de suporte, o mercado aqui possivelmente vai encontrar demanda aqui para poder subir, e se realmente subir e ficar acima desses níveis aqui, né? Aí eu já posso pensar que aqui é o fundo, né? E aí eu posso traçar aquele ABC maior que eu falei para vocês aqui. A, B, C e projetar. Beleza? Galera, então é isso. Infelizmente, a nossa análise de ontem não bateu nada, porque eu não estava acreditando nessa queda toda. Eu estava acreditando sim no mercado de alta, mas aconteceu. Estamos aqui para isso, né? Às vezes não bate nossa análise. Infelizmente, ontem não bateu. Acreditando numa alta e o mercado veio, pum, desabou. Mas é assim mesmo, beleza? Então, amanhã eu vou conseguir operar. Eu acho que pela manhã eu consigo operar. Então, esse aqui vai ser meu ponto. Eu vou deixar esse ponto aí na descrição do vídeo para vocês, beleza? Galera, tamo junto. Até mais. Os